De volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa, mais conhecido como Chico Preto. Estamos falando um pouquinho da história do Marco e os seus pontos de vista. Marco, falando um pouquinho de meia passagem, nós em Manaus temos um grande problema com a meia passagem. Um dos seus projetos e uma das suas metas de campanha foi sempre a meia passagem. O que você acha da meia passagem e dessas empresas de ônibus que acabam dizendo que estão quebradas em virtude de problemas ocasionados pela meia passagem? Eu defendo a meia passagem enquanto política pública capaz de propiciar ao aluno que mora distante da escola, mas não só que mora distante da escola, o aluno que, fora do horário escolar, também desenvolve outras atividades que têm a ver com a sua condição de aluno. Eu tenho a convicção de que a condição de aluno extrapola os muros da escola e o uso da farda. Para mim, a condição de aluno é ir para uma biblioteca, a condição de aluno é se reunir em grupo para fazer um trabalho da escola, no final de semana também. A condição de aluno, ela extrapola o próprio uso da farda e dos limites físicos da escola. Mas isso não nos permite apoiar situações como o uso indevido desse direito, a meia passagem, que é fundamental. Então, você saber se o aluno efetivamente está frequentando a sala de aula, acho que é uma providência correta, você monitorar a frequência do aluno, porque se o aluno não estiver frequentando a sala de aula, já estiver abandonado, não justifica ele estar usando o cartão e comprando meia passagem. Isso é um prejuízo para todo o direito e para toda a classe estudantil. Então, estabelecer controles rígidos, firmes, eu sou favorável, né, para isso. Agora, dizer que o uso da meia passagem traz um prejuízo às próprias empresas que fazem o transporte coletivo aqui na cidade de Manaus, também essa informação não é correta, porque o uso da meia passagem já é contabilizado no próprio cálculo da tarifa. Você leva em consideração uma estimativa de meias passagens ao longo de um ano para você estabelecer uma tarifa. Aquilo pode ser um pouquinho a menos, aí as empresas levam vantagem, aquilo pode ser um pouco a mais, aí as empresas compensam no ano seguinte, né, com demonstrativos. O importante é que não dá mais para ter controle, quer seja sobre a meia passagem ou até mesmo sobre o transporte coletivo de um modo geral, no olho. O olhômetro não funciona mais. É preciso urgentemente implementar no transporte coletivo da nossa cidade tecnologias de controle. Aí eu estou falando de GPS, eu estou falando de catraca eletrônica, eu estou falando, enfim, de controles, de sistemas de controle que são usados já... Câmeras nos ônibus, né? Câmeras nos ônibus, de uma série de mecanismos que permitem o quê? O correto controle. Eu não quero que o empresário tenha prejuízo, mas eu não quero que o empresário também esteja alegando de forma, às vezes até fictícia, um prejuízo que ele não está tendo. Ou se ele tiver, que ele prove, mas aí não tem como provar, porque esses controles são todos feitos ainda de forma muito precária. Então, eu acho que o sistema tem que avançar no modo de controle da meia passagem, das rotas, do quantitativo de funcionários que existem no sistema, no controle do pagamento dos direitos dos funcionários no sistema. Precisa avançar muito. A gestão do sistema de transporte coletivo na cidade de Manaus precisa dar um salto de qualidade, sair da era mesozoica para os dias atuais. Então é um salto muito grande e isso precisa ter vontade política, muita vontade política para enfrentar aí grupos que eu afirmo saber que têm interesse em fazer com que a coisa continue do jeito que está. Porque do jeito que está, alguém está ganhando e ganha muito. Mas a sociedade perde, o próprio estudante perde, o povo perde por conta da qualidade do sistema. Então, é preciso que nós avancemos na gestão, no controle, para que a gente possa perseguir a qualidade do serviço logo a seguir. Falando um pouquinho do PCCV, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos da Casa. Como é que está essa situação? Muitos desses funcionários têm reclamado do PCCV. Ele está sendo aplicado? O que está sendo feito quanto a isso? Isso te refere à Assembleia? Da Assembleia, da Casa. Da Assembleia. Tem um plano que vige hoje na Assembleia, alcança todos os funcionários efetivos da Casa.
cargos comissionados não estão submetidos aí a um plano de cargos, carreiras e vencimentos ou salários, né? Nós temos agora, já anunciado pelo presidente Ricardo, um concurso público aí para mais de 100 vagas, desde procurador da Assembleia Legislativa até auxiliar administrativo. Então, um concurso ainda este ano, e isso, penso eu, que obrigará o presidente da Casa a rever o plano que nós temos aí, ou seja, aperfeiçoar o plano, promover um novo enquadramento em função até desses novos colaboradores que estão entrando na Casa. Mas o plano de cargos para a sala da Assembleia, ele está aí, está funcionando. Eu desconheço alguém, pelo menos durante esses últimos anos, nenhum funcionário efetivo da Casa me dirigiu alguma reclamação ou pontuou a respeito de algum prejuízo que esteja sofrendo em função do plano. Recentemente no Estado, aí, Poder Executivo, nós tivemos a aprovação de 2 leis que foram planos para os servidores do setor primário, Secretaria de Produção, o IDAM e outros organismos afins, e para as demais secretarias do Estado, fechando, na minha opinião, um ciclo. O Estado já tinha PCCS para a saúde, já tinha um PCCS da segurança, da educação, e agora concluiu um ciclo com 2 leis que aprovamos ainda no mês de fevereiro, garantindo aos demais servidores das demais áreas uma carreira. Hoje eles têm uma carreira, sabem aonde começam e quanto tempo levarão para chegar naquele objetivo fim antes de se aposentar. Então, o Estado fechou um ciclo, mas é claro, isso é tudo muito dinâmico. Eu não descarto a possibilidade de daqui a 2 ou 3 anos estarmos aí fazendo as revisões necessárias e aperfeiçoando os planos para que o servidor tenha a satisfação necessária para cumprir o seu papel lá na ponta com o nosso cidadão. Tenho só mais 2 minutos de programa, mas eu não podia deixar de falar disso, até porque é uma das minhas paixões e é uma das paixões do Marco, que é o jiu-jitsu, né? E você tem um projeto muito bonito para apoiar os atletas amazonenses. Como é que está andando esse projeto? Gosto do jiu-jitsu, acho o jiu-jitsu, para mim, é qualidade de vida, não é competição, mas para mim é qualidade de vida. Mas acho que o jiu-jitsu, assim como outras modalidades esportivas, são capazes de dar uma oportunidade de mostrar um outro mundo para muitos jovens da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Foi para isso que ainda no ano passado nós conseguimos com o governador Omar recursos suficientes para que houvesse aí a entrega de tatames a várias academias do estado do Amazonas. Isso não ficou restrito só à cidade de Manaus. E no ano de 2011 a gente continua com esses olhos focados em apoiar o jiu-jitsu e permitir que o Amazonas galgue um posto que acho que já teve em algum momento. Número 1 do Brasil, número 1 do mundo. A gente está trabalhando em parceria com as federações para que o jiu-jitsu amazonense seja aí reconhecido mundialmente e que sempre esteja a ocupar os primeiros lugares, o lugar mais alto do pódio em todas as competições nacionais e internacionais. Ok, Marco. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E você fica agora com a cantora Fátima Silva. Um abraço e amanhã eu estou de volta.